Exercício 1. Construa o gráfico das funções indicando onde corta o eixo x e o eixo y, dizendo ainda se a função é crescente ou decrescente. Veja que para a letra A, nós temos a seguinte função. A função definida por y igual a menos x menos 3. Quando a gente tem funções desse tipo, que são chamadas de funções afins, né, a gente sabe que esse cara aqui é o meu coeficiente angular. O que ele me diz? Ele me diz o crescimento ou decrescimento da função. Quando ele é positivo, a minha função é crescente. Quando ele é negativo, a minha função é decrescente, né. Por outro lado, eu tenho o coeficiente linear, que é esse b aqui, ó. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu b, ele é o coeficiente linear. O que isso quer dizer, professor? Esse cara está me dizendo aonde a função corta o eixo vertical, o eixo y. Então só de olhar para a função eu já sei onde ela corta o y. Essa daqui, ó, já está me dizendo que ela corta o y aonde? No menos 3, ok? Bom, esses 2 conhecimentos prévios é importante para fazer o gráfico, porque veja, se eu faço aqui, se eu vou até confirmar que esse cara de fato B corta é onde corta o Y, como? Se eu faço o meu x igual a zero, olha só, quando eu faço o meu x igual a zero, eu vou ficar com y igual a menos zero menos 3. Isso vai me dar menos 3. Olha só, o ponto que eu acabei de encontrar, quando o x é zero, o y é menos 3, confirmando aquilo que nós definimos como sendo o coeficiente linear, onde ela corta o eixo y. Se eu faço y igual a zero, isso aqui se chama raiz da função. Então, achar a raiz de uma função é dizer aonde a função corta o eixo horizontal. E para saber onde ela corta o horizontal, eu tenho que fazer o y igual a zero, ok? Bom, quando eu faço isso, eu vou ficar com a minha função dando menos x menos 3. Esse menos x pode vir positivo, e aí eu acabo de descobrir o quê? Que quando o x é menos 3, o y é zero. Se eu tenho onde ela corta o y, se eu tenho onde ela corta o x, eu posso fazer o gráfico, ok? Então vamos fazer o gráfico da função. Olha que simples que vai ser. Eu vou colocar aqui o eixo x, o eixo y. Eu sei que ela corta o y no menos 3, tá aqui. E ela corta o x também no menos 3, tá aqui. Portanto, o meu gráfico seria essa reta, ok? Como a gente viu, ela é decrescente, né? Vamos escrever aqui, ó, ela é decrescente. Por quê? Porque a gente nota que a função y igual a menos x mais 3, ó, o meu a é menos 1, é o cara que acompanha o x sempre. E se ele é menos 1, ele é menor que zero. E quando ele é menor que zero, a nossa função é decrescente. Então a gente fez tudo o que ele pediu, né? Construímos o gráfico, indicamos onde ela cortava os eixos y e x, e ainda dissemos que a função é decrescente. Simples, né? Muito bem. Vamos lá. A letra B também nos dá o gráfico, agora a gente pode ir um pouco mais rápido, né? Eu tenho aqui o espaço em função do tempo, o S de t, dando 3t menos 9. A primeira coisa que eu sei é o quê? Que o meu A vale 3, isso por ser maior que zero já está me dizendo que a função é crescente. Além disso, eu tenho aí que o meu coeficiente angular, linear na verdade, é menos 9, o angular é o A, né? Ora, isso está me dizendo o quê? Isso está me dizendo que quando o meu x é zero, ela passa no y em menos 9, ok? Se eu já sei onde ela corta o y, eu só preciso saber onde ela corta o x. E como é que eu descubro isso? Calculando a raiz. A raiz é só você fazer o quê? O S de t igual a zero. Se eu faço o S de t igual a zero, eu vou ficar com zero igual a 3t menos 9. Esse menos 9 pode vir positivo. E ao simplificar tudo por 3, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Eu acabo de descobrir o t. Então eu estou dizendo que quando o meu t é 3, olha só, o meu S de t é zero. Ok? Porque os pares são ordenados, sempre x, y. Ou eu posso dizer nesse caso que é o t e aqui o s de t, ok? Porque também poderia ser o y e o f de x, né? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Uma outra forma de representar é se eu colocasse x e o f de x aqui, ó, né? Ok? Então f de x, s de t vai depender da modelagem da questão, mas funciona da mesma forma. Então, no meu eixo y, eu vou ter o meu f de x, que nesse caso é o s de t. E no meu eixo horizontal eu vou ter o meu x, que nesse caso é o t. Ok? Quem está fazendo as vezes do x para esse problema
é o t. Mas não muda nada na forma de resolver e fazer o gráfico, não muda nada. Então vamos lá. Ela corta o y no menos 9, então seria aqui embaixo, ó, menos 9. Ela corta o x no 3, né? Tá aqui, ó, no 3. Então o meu gráfico seria essa reta aqui, ó, passando pelos dois pontos aí, ok? E a minha função, como eu vi, ó, ela é crescente, né? À medida que o x aumenta, o y aumenta. À medida que o x diminui, o y também diminui. Nesse caso é o t. Quando o t aumenta, o s de t aumenta. Observe, eu estou com t igual a 3, o meu s de t vale 0. Se eu pegar um t igual a 4 aqui, ó, o meu s de t aumenta. Então eu aumento o t, aumento o s de t. Então ela é crescente, né? O s de 4 daria quem? Substituindo o t por 4, 3 vezes 4, 12, 12 menos 9, 3. Então ia vir aqui, ó. Nesse ponto, se eu quisesse descobrir, eu substituo o t por 4 nessa expressão. E aí 12 menos 9 vai me dar 3. Então veja que, de fato, o t aumenta. O que acontece com o s de t? Também aumenta. Ela é crescente, de fato. É isso que significa, né? Dizer que ela é crescente ou decrescente. Podia fazer por outro lado também, ó, aqui, se o meu t diminui, se ele vier para zero, ó, o y, o que aconteceu com o y aqui, ó, também diminuiu, né? Então, quando um t aumenta, o s de t também aumenta. Quando o t diminui, ó, ele veio do 3 para o 0 aqui. Aí o s de t foi lá para baixo, ó. Meu s de t também diminui. Quando elas apontam no mesmo sentido, ó, percebe? Eu digo que a minha função é crescente. As duas aumentam ou as duas diminuem. No caso anterior, um aumentava, a outra diminuía. Aí era decrescente. De novo, eu tenho aí o meu y igual a x mais 4. Eu já sei que o meu A é sempre o cara que acompanha o X. Quando não tem nada, a gente chama de 1. Então, o meu A é 1. E o meu B é o cara que me diz onde a função corta o eixo vertical. Nesse caso aqui, ele vale 4. Bom, então eu tenho daqui que a função passa, quando o x é 0, lá no 4. Ó. Se você calcula f de x igual a 0, você acha isso mesmo, né? O 0 mais 4 é 4. Pronto. Eu já sei que a minha função é crescente, porque 1 é maior do que 0, e já sei onde ela corta o y. Para saber onde ela corta o x, eu calculo a raiz. A raiz é sempre fazer o f de x ou o s de t, não importa. Sempre fazê-lo igual a 0, o cara da vertical. Se eu faço y igual a 0, a minha equação lá fica assim, ó, 0 igual a x mais 4. Esse mais 4 pode vir menos 4 e eu acabei de achar o x, ou seja, quando o x vale menos 4, o y vale 0. Sei onde corta o y, sei onde corta o x. Acabou. Podemos fazer o gráfico. X e y. Ela passa no 0 para o x, 4 para o y. Passa aqui, no 4. E passa no menos 4 para o x aqui. Menos 4. Ok? Se eu ligo, eu tenho o gráfico. Pronto. Percebeu? Tá aí. Note que a minha função é crescente, né? Como nós já havíamos visto. Ó, o x é menos 4. À medida que o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Ó. Quando o x chega a zero, de menos 4 para zero, ele aumentou, né? Ele era negativo, ficou zero. Ó, o y foi lá para o 4. Então eu aumento o x, aumento o y. De igual modo, se eu viesse para a esquerda, ó, eu diminuiria o x e o meu y lá embaixo também diminuiria. Os dois aumentam, os dois diminuem. Crescente. E por último, eu tenho aí o v de p sendo igual a 200 mais 50p. Ora, o meu A é sempre o cara que acompanha o X, nesse caso é o 50, nesse caso é o meu P, né? Quem está fazendo as vezes do X é o P. Isso é positivo, então a minha função é crescente. Por outro lado, eu sei que o meu B é 200. Isso está me dizendo que ela corta lá, ó, quando o X é 0, vai cortar o Y no 200. Pronto. Se eu quiser calcular a raiz, é sempre fazer o f de x igual a 0, ou y igual a 0. Quando eu faço isso igual a 0, o que que eu tenho? Eu tenho 200 mais 50p, dando 0. Isso vai me dar 50p, esse 200 subtrai dos dois lados, ou passa para o outro lado com o sinal trocado, e eu posso simplificar tudo por 50, ou passar o 50 dividindo. 50 por 50 dá 1, e 200 por 50 corta um 0, 20 por 5 dá 4. Ora, isso está me dizendo que ela passa no menos 4, quando o meu f de p vale 0. Sei onde corta o y, sei onde corta o x, ou seja, sei onde corta o v de p e sei onde corta o p, acabou, o gráfico já está feito. X e y. 0 para o x e 200 para o y, ela passa aqui em cima. E aqui, menos 4 para o x seria aqui a esquerda do zero. O gráfico é só unir.
ok? E a minha função é o quê? Ela é crescente. O x aumenta, o y aumenta. O x diminui, o y diminui. Esse A positivo é que me garante isso. Exercício 2. Sendo a função real y igual a menos 2x mais 8, então vamos lá, ó. Y ou o f de x, que é a mesma coisa, vale menos 2x mais 8. Ele está querendo que nós calculemos, letra A, f de 2 menos f de menos 2. O que eu vou fazer, na verdade? Bem simples, ó. Primeira coisa, se eu quiser calcular o f de 2, eu vou simplesmente substituir o x da minha expressão por 2. Ó, vou substituir esse x aqui, ó. Deixa eu trocar essa ordem, essa cor aqui. Pronto. Vou trocar esse x por 2. Só isso que eu vou fazer, ó. Colocar 2 no lugar dele. Então, como é que fica? Fica menos 2 vezes menos 2 mais 8. Percebeu? Onde tinha x, ó, o que eu fiz? Coloquei menos 2. Ora, isso vai dar mais 4 mais 8. Isso vai me dar 12. Agora eu vou calcular o f de menos 2. Certo? F de menos 2. Deixa eu até colocar ele de uma cor diferente também, se eu quiser, ó. Posso colocar ele de verde, ó. Quem é o f de menos 2? Bom, agora tudo que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou apagar esse x, que estava azul, e vou colocar um verde no lugar dele, ó. Então, aonde tiver x, eu vou colocar quem? Menos 2. Só isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou ficar com menos 2, que multiplica menos 2, e o resto eu repito, né? Mais 8. Eu coloquei no lugar do x o menos 2. Isso vai me dar mais 4. Eu fiz aqui, na verdade, menos 2, né? Não tem problema, a ordem não importa. Aqui fica positivo, aqui fica positivo. Então, isso vai ficar menos 4 mais 8. Tá? Então, eu calculei primeiro f de menos 2, agora f de 2. A ordem não importa. Então, aqui eu vou ficar com 4. Pronto, né? Isso aqui está me dando, na verdade, 2 pontos. Eu não quero o gráfico, talvez eu queira lá, né? Mas, ó, isso aqui está me dizendo o seguinte, ó. Quando o x é menos 2, o y é 12. Isso que está dizendo, ó. O x é menos 2. Olha lá quem é o y, ó. É 12. E também está me dizendo o quê? Que quando ele é mais 2, ou seja, positivo, o meu y é 4. Está me dando 2 pontos quando eu faço isso. Bom, ele queria essa diferença, então ele quer f de 2. Quem é o f de 2? É o verde lá, ó. O f de 2 é, acabei de achar, né? É 4. Então ele está querendo 4 menos o f azul, que é o f aqui, ó, de menos 2. Então eu tenho um menos 2 aqui. Cuidado, esse menos é daqui, esse menos é do resultado que eu obtive lá, ó. Só que não é 2, né? Eu vou colocar quanto lá? O resultado que eu obtive, tá? 12, né? O resultado que eu obtive. F de menos 2 me deu 12 positivo. Ora, se eu tenho 4 e devo 12, na verdade eu devo 8. Então essa é a resposta da alternativa A. F de 2 menos F de menos 2 vale menos 8. A alternativa, a letra B, ache a raiz. A raiz é sempre quando o quê? Quando o meu x é zero. Se eu faço o f de x igual a zero, ó, como é que fica lá? Ó, 0 igual a menos 2x mais 8. Esse menos 2x pode vir positivo para cá. Ó. E aí, se eu simplifico tudo por 2, ou passo 2 dividindo, 2x dividido por 2 dá x e 8 por 2 dá 4. Pronto. Né? A raiz da função, a raiz me diz onde ela corta o eixo x. Ó. É esse número aqui a raiz. Ó. Quando o x é 4, o y é 0. A raiz serve para isso, para dizer onde a função corta o eixo horizontal, o eixo x. Dizer se a função é crescente ou decrescente é empurrar o bêbado na ladeira, porque é muito fácil aí, não é? Olha só. Quem é o meu A? O meu A é quem acompanha o x, sempre. E nesse caso ele é negativo, menor que zero. Toda vez que ele é negativo, a minha função é o quê? Decrescente. E por último, o gráfico. Então vamos lá. X e Y. Esse cara aqui, ó, tá me dizendo o quê? Esse amarelinho aqui, ó, tá me dizendo aonde a função corta o eixo Y, tá? Então, sem fazer conta nenhuma, ela corta o Y no 8, ó, ok? Esse 8 aqui veio de lá, ó, a função já denuncia isso. E onde ela corta o X, professor? Tá aqui, ó. Onde ela corta o X é esse cara aqui, ó. Colocar de... Vai, colocar de azul aqui, ó. Onde ela corta o X é a raiz, né? A raiz sempre me diz onde ela corta o X. No 4 aqui, ó. Pronto, o gráfico é essa reta. Essa é a alternativa D, que ele nos pediu para fazer o gráfico. Ok? E a minha função decrescente nós já tínhamos dito, né? Que decrescente. Letra C, né? Pediu para dizer se era crescente ou decrescente. Fácil, né?
Agora ele vai fazer uma coisa inusitada. Em vez de pedir o gráfico, ele deu o gráfico e vai pedir a função. Olha que coisa interessante. Bom, vamos pegar 2 pontos quaisquer aí. Chama esse ponto de ponto A. Então eu sei que o ponto A tem coordenadas horizontalmente, para ele estar em cima do y, é porque o x vale 0. Então ele tem essa coordenada. E vou chamar esse ponto aqui de B. Então o meu B tem coordenadas horizontalmente -3 e verticalmente -1. E tudo que eu vou fazer é substituir isso na minha função. Vou substituir isso na minha função. Quem é a minha função? É uma reta. Se é uma reta, ela é como? Ela é assim, ó. F de x igual a x mais b. Essa é a lei geral da função afim. Lei de formação geral. E aí tudo que eu vou fazer é o seguinte, ó. Isso aqui é o x, isso aqui é o f de x, ou o y. Eu vou substituir. Tudo bem? Olha só, aonde tiver x aqui, eu vou colocar 0. E vou resolver, tá? Então vamos lá, olha só, o que eu vou ter aí? Eu vou estar com a seguinte situação. Em vez de pôr f de x, né, eu posso até colocar o y, né? Ok? Então vou pôr assim, ó, y é igual a vezes x. Posso até igualar logo, né? Vai ficar logo direto, vai fazer logo a resposta direta. Ó, o y está valendo, vamos colocar de outra cor, de amarelo. Ó. O y está valendo 2. Isso é o f de y, né? É o próprio y. O f de x é o próprio y. Isso é o f de x, não o f de y, é f de x. Então eu sei que aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2, ó, no lugar do y eu coloquei 2. No lugar do x eu vou pôr 0, mais b. Ora, isso está me dizendo o quê? Que 2 é igual, isso daqui vai dar 0, esse produto. Então eu achei o b. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, de novo. Eu vou colocar no lugar do y -1 e de novo, no lugar do x, só que agora eu vou pôr quanto? -3. Então eu vou ficar com -1 no lugar do y, ó, tá? Igual eu tinha feito antes lá, ó, substituir o y. E agora eu vou substituir o x. Eu vou ficar com a vezes o x, que eu estou chamando de -3, mais b. Só que o b eu acabei de encontrá-lo, né? Você percebeu aqui, ó? O b é 2. Então eu vou substituir esse b por 2 aqui, ó. Então mais 2 aqui, ó. Mais 2. Ok? Então, repetindo, eu troquei na minha expressão geral, né, o x por -3. Tá aqui, ó, ele de verde, eu troquei ele por -3 e troquei o meu y por -1, tá ele de amarelo aí. E troquei o meu b vale 2, que eu já tinha achado. Vou resolver essa equação. Isso está me dando -1 igual a -3a mais 2. Esse -3a pode vir positivo. Esse -1 pode ir para o outro lado positivo, troca o sinal, né? Simplificando tudo por 3, eu tenho aí, ou passa dividindo, a mesma coisa, eu tenho que o a vale 1. Isso tudo está me dizendo, portanto, que a minha formação, lei de formação é, lembra, a vezes x, quem é o a? É 1. Então 1 vezes x mais b. Quem é o b? 2, mais 2. Pronto, se eu tenho a minha função, eu respondi a letra A. Indique o coeficiente angular e linear. Quem é o coeficiente angular? É um cara que acompanha o x, ele vale 1. Quem é o coeficiente linear? É sempre esse cara aqui, ela diz onde a reta corta o eixo, né, vertical, ó, que é 2. Era só olhar lá, já daria para dizer, ó, esse cara aqui é o b, né? Então tá aí a resposta da alternativa B. E na C, diga se a função é crescente ou decrescente. Esse cara é maior do que 0, ó. 1 é maior do que 0, então ele é crescente. Fácil, né? Então sempre vai ter essa jogadinha, ó. É como se fosse um sistema de equações com duas variáveis. Você vai substituir o x e o y e vai achar o a e o b, como a gente fez, ó. Achamos o b, depois o a. Ok? Então quando der o gráfico, sempre vai cair nessa paradinha aí, ó. Sisteminha de equações. Então vamos lá, agora que a gente já sabe, a gente pode nadar de braçada, né? Porque agora ele vai pedir de novo, ó, ache as leis de formações. Vamos pegar a primeira letra A. O que eu tenho aqui? Eu vou chamar esse ponto de A coordenada dele é quanto? 3 e 4. Vou chamar esse cara aqui de B. Quem é a coordenada desse ponto aqui? Horizontalmente ele é 0, para ele estar em cima do y ele tem que ser 0, né? Então eu vou pegar o meu ponto A de coordenadas 3 e 4 e vou pegar meu ponto B de coordenadas 0 e 1. E vou substituir na minha função. Você lembra que a lei geral é quem? Y igual a x mais b. Por quê, professor? Porque é uma reta. Toda vez que for uma reta vai ser essa lei geral, a lei da função afim, lei de formação. E vamos fazer aquela brincadeira de substituição. Ó. Substituir o y por 3 e substituir o x, aliás, o x por 3, né? Vamos trocar aqui. Substituir o x por 3 e vamos substituir o y por 4, ó. Ok? Então, vou ficar com o que aqui? 4 igual a vezes x, que é 3, mais b. E aqui embaixo, se eu fizer a mesmíssima coisa, ó, substituir o x por esse verdinho e substituir o y por esse amarelinho. Eu vou ficar com 0, sempre aqui, né, lei de formação, igual a vezes o x.
Na verdade é 1, né, que eu troquei, ó. Então eu vou ficar substituindo o verde com o verde, ó. 1, o A vezes o X é A vezes zero. E isso eu vou somar o B. De novo, um sistema de equações. Só que essa daqui, eu tenho que aqui é zero e eu estou dizendo que o B vale 1. Então eu posso voltar aqui e ficar com 4 igual a 3A mais B. Só que o B vale 1. Pronto, daqui eu tiro o quê? Aquele 1 passa para o outro lado com sinal trocado e isso fica 3A. Então eu tenho 3 igual a 3A. Simplificando tudo por 3 ou passando 3 dividindo, eu acabo de descobrir que o A é 1. Se eu tenho B, tenho A, eu tenho a lei de formação. Qual é a lei de formação? Y igual a AX mais B. Então, Y vai ser igual ao A, que é 1, mais B, que é 3. Essa é a lei de formação da nossa função. Ok? Na verdade, eu coloquei aqui, né? É 1, né? Aqui, vou colocar aqui correto. O B vale 1. Eu coloquei 3, o B vale 1. X mais 1. Tá aqui, ó. O B vale 1, né? Então, ó, o B vale 1. E o meu X, o meu A, né? Que é o cara que acompanha o X, também vale 1. 1 e 1. Tá aí, essa é a resposta da questão. Do gráfico, a gente chegou na função. A letra B, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu tenho esse ponto que eu posso chamar de A. As coordenadas dele horizontalmente é 2. Verticalmente, para estar em cima do X, o Y precisa ser 0. Aqui, horizontalmente é 0, para poder estar em cima do Y valendo 4. Então, se eu pego o A e o B, vou pegar o A de coordenadas 2 e 0 e vou substituir na minha função. É Y igual a X mais B. Ó, não confunda verde com verde, o Y amarelo com o Y amarelo, sempre. Então substitui, ó, 0 é igual a A vezes 2 mais B. Vou pegar o outro ponto. O outro ponto é o 0,4. No 0,4, o que, que eu tenho? De novo a mesma história, ó, esse cara, deixa eu só voltar aqui. Esse cara vai entrar no lugar do Y, esse cara, do X, né, na verdade, esse cara no lugar do Y. Então vamos lá, ó, 4 é igual ao A vezes o verdinho, que é 0, mais B. Sistema de equação de novo, né? Daqui o que, que eu tenho? Isso é 0, então isso está me dizendo que o meu B vale 4. Que eu já sabia, né? Olha lá, só de olhar eu já sei quem é o B, onde ela corta o eixo vertical, é o coeficiente linear. E eu volto aqui e faço o quê? 0 é igual a 2A mais B, só que o B é 4. Então, olha só, vou pôr de azul, o B valendo 4, entrou aqui, ó, nesse lugar dele, né? Tomou o lugar dele. Esse 4 pode vir negativo e do outro lado fica só o 2A. Simplificando por 2 ou passando 2 dividindo, eu acabo de descobrir o A. Se eu tenho A, tenho B, eu tenho a lei de formação. Y igual ao A, que é menos 2, vezes X, mais B, que eu já tinha achado valendo 4. Pronto. Essa é a resposta. Então, a resposta da letra A está aqui a lei de formação, da letra B está aqui a lei de formação. Então é isso. Toda vez que ele der o gráfico, procure 2 pontos. Pega os 2 pontos e sempre você vai montar um sisteminha. Quase sempre esse sisteminha, uma das equações já vai te entregar ou A ou B. Aí você substitui na outra, tá? Aqui eu achei o B, substitui na de cima, achei o A. Nessa de baixo também, né? Na de cima e na de baixo eu achei o B, substituí na de cima, achei o A. Questão de prática, né? Bom você refazer isso aí depois, tentar e dar para pausar o vídeo, olhar se não tiver entendido direito, fazer com calma. Aqui acho que repetiu, né? Porque eu ia fazer a letra A em cima, a letra B embaixo. Então, como eu fiz já a letra A e B, essa prancha aqui já está resolvida, né? Era a letra A e B, era para fazer a B separadamente. Um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros, todos os dias. Ligando os pontos colocados por ele em um gráfico, obtemos a figura abaixo. Se for mantida sempre essa relação entre tempo e altura, a planta terá no 30º dia uma altura em centímetros de quanto? Bom, de novo, a gente tem o gráfico, mas não tem a função. Vamos achar a função? Então vamos lá. A gente podia resolver isso aí até por regra de 3, né? Mas vamos achar a nossa função que é melhor. Olha só, eu vou chamar esse ponto de A e esse de B. Tudo bem? Podia pegar esse ponto C aqui, professor 0, 0? Poderia, mas tá, né? Vamos pegar esse A aqui. Quem é as coordenadas do A? Horizontalmente, ele vale 5 e verticalmente vai no 1. E quem é o meu B? Horizontalmente, ele tem 10 e verticalmente ele vai no 2. Lembra que a gente faz o quê? Substitui, né? Ó, AX mais B. O gráfico é uma reta, então é isso. Aí eu vou fazer a velha jogadinha, substituir o X, ok? Por esse cara verdinho, ó, os dois X, um de cada vez. Depois o Y, um de cada vez, aqui, ó. Vamos primeiro para o ponto A. Então, eu vou substituir aqui 1 igual, vou até pôr uma setinha aqui, ó. 1 igual ao A vezes 5 mais B. Sacou que eu coloquei 5 no lugar do X e coloquei 1 no lugar do Y? É bem simples, é sempre a mesma história. Aqui, no lugar do amarelinho lá, o Y, vou pôr 2, A vezes 5. Então, agora virou A vezes 10 mais B, ok?
Só que nesse caso eu não cancelo ninguém, né, eu vou ter que resolver o sistema. Então como é que eu resolvo? Eu posso usar substituição, mas talvez seja mais interessante eu só subtrair as equações, ó, posso subtrair a de cima com a de baixo, então eu vou ficar com o quê, ó, 2 menos 1 é 1, A, 10A, né, isso aqui vai dar 10A, e aqui 5A, ora 10A menos 5A dá 5A, e B menos B cancela. Então eu acabei de descobrir o quê? Que o meu A vale 1/5. E para achar o B eu posso ir em cima ou embaixo, vamos nessa de cima, ó, 1 é igual ao A, só que o A é 1/5, vezes 5 mais B. Percebeu o que que eu fiz? Eu substituí aqui, ó, por 1/5, né, no lugar do A eu coloquei 1/5, ó, só isso que eu fiz. Como é que resolve essa continha? Fácil, esse 5 com esse 5 cancela, eu tenho 1 mais B. 1 passa diminuindo, e aí eu tenho B valendo 0, ok? Que na verdade é o que eu já sabia, né, olha aqui, ela onde ela corta o eixo vertical, o eixo vertical Y, ela corta no 0, né, e o A vale 1/5. Então eu tenho minha lei de formação, ó, ele deu a altura, eu posso chamar assim, né, já tem A, né, vamos colocar assim, ó, a altura de H, a altura é em função de quê? Do tempo, vamos colocar assim, podia ser f de x também, não tem problema, tá? Ou f de x, se preferir, tá, ela vai ser quem? Olha aqui, ó, o A vezes o t, quem tá fazendo a vezes o x é o t, mais b. Então minha altura em função do tempo é o A que eu já achei, 1/5, vezes o tempo, e o b é 0, não preciso, né, mais 0 não preciso pôr. Bom, ele quer saber no 30º dia, então ele quer que o H, o t, né, seja 30. Se o t for 30, olha o que que vai acontecer. Eu vou ficar com H de 30, dando 1/5 de 30. E aí a minha altura no 30º dia é 30 dividido por 5, 6 centímetros, né? 6 centímetros. Ok? Dando, portanto, a resposta a alternativa C, de casa. Simples, né? Então, sempre assim, você tem um gráfico e quer achar a função, pega 2 pontos. Substitui os valores de x e y na nossa lei de formação, como é uma reta, sempre vai ser ax mais b. Resolve o sisteminha, acha o a e o b. Depois você monta a função, ok? A função, a lei de formação. Aí substitui para qualquer valor que ele pedir. No 20º dia, substitui o t por 20. No 30º, por 30 e assim por diante. Qualquer valor que ele pedisse, eu conseguiria. A lei a seguir mostra a relação entre o valor V em reais de certo equipamento eletrônico e o tempo de uso T em anos. Aí ele deu a lei de formação. V de T, o valor em função do tempo é 1.800 vezes 1 menos T sobre 10. Né? Lembrando que esse T, ele está entre quem? Ele está entre 0 e 10. Ok? Bom, eu posso melhorar isso, né? Não posso, para facilitar a minha vida? Ó, isso aqui é o quê? 1.800 vezes 1, 1.800. 1.800 vezes t vai dar 1.800t. Só que esse zero com esse zero cancela, então vai ficar, na verdade, o quê? 180t. Pronto, ficou mais fácil de trabalhar agora, né? Letra A, qual é o valor desse equipamento novo? O equipamento novo é quando o tempo é zero, concorda? Acabou de comprar. Quanto tempo passou? Nenhum. Acabou de comprar. Então eu vou fazer o quê? O V de zero. Isso vai valer 1.800 menos 180 vezes zero. Ora, isso vai dar zero. Então o equipamento novo custava R$ 1.800. Tá aí. B, qual é a desvalorização do equipamento no primeiro ano? Primeiro ano, ora, passou um ano. Primeiro ano passou um ano, então eu quero o V de 1. Ora, o V de 1 vai ser quem? 1.800 menos 180 vezes 1. Você percebeu que eu estou substituindo aqui, ó, o valor do t pelo que ele está dando. Ó. Ora ele deu 0, agora ele deu 1. Ó, só isso que eu estou fazendo, substituindo o t por 1. Isso vai ficar 1.800 menos 180. Ora, se fosse menos 200, dava 1.600. Então dá 1.620, né? Reais. Depois de um ano, o equipamento que antes valia 1.800, agora está valendo isso. E ele perguntou a desvalorização. Ora, a desvalorização é o que valia e o que está valendo, né? A diferença. Desvalorização. Quem é? Eu vou pegar o V de 1, que é o que está valendo hoje, menos o que valia antes. Ou seja, 1.620. 1.800, né? O que valia antes e o que está valendo hoje. Vamos trocar a ordem aqui, ó. Trocou a ordem. O que valia no início, quando eu comprei, menos o que está valendo hoje. Ele não valorizou, ele desvalorizou, né? Depreciação. Então eu tenho aí o quê? 1.800 menos 1.620. Isso me dá 180, né? 800 menos 620. Que é aquele mesmo 680 que a gente somou lá. Reais. Essa foi a desvalorização. Ó. Muito bem. E por último, com quantos anos de uso o aparelho vai valer 1.260? Ora, ele quer que o valor do aparelho em função do tempo seja de 1.260. Eu vou substituir lá na minha lei de formação, né? Eu já tenho a minha lei de formação, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui de azul, ó, esse valor aqui, que é o V de T, e vou substituí-lo, ó.
por 1.260. Então a expressão lá de cima vai ficar 1.260, o resto eu repito, ó, 1.800 menos 180t. E aí o que eu posso fazer? Ora, 1.260 subtrai 1.800 dos dois lados, ou então pode fazer assim também, ó. Né? Esse 180t tá negativo, pode vir positivo para cá. Ou soma ele dos dois lados. E o 1.800 ficou lá paradão. Só que o 1.260 positivo pode ir para o outro lado negativo. Ou subtrair ele dos dois lados. Isso é 180t, valendo quanto? 1.800 menos 1.260 vai ficar 0 menos 0, 10 menos 6, 4. Vamos para lá, 7 menos 2, 5. 540, né? E aí eu posso dividir ainda, né? Posso dividir ainda por 180 ou passá-lo dividindo, se você prefere assim. E aí eu corto e eu tenho o quê? 54 por 18 dá 3, né? 3 vezes 10, 30, 3 vezes 8, 24. 30 com 24 dá 3. Então o meu tempo é 3, ó. Ou seja, após 3 anos, né? Após 3 anos. Após 3 anos, o meu bem vai estar valendo quanto? 1.260. Ok? Essa é a resposta da C. Ele não pediu o gráfico. Se pedisse, olha só que interessante. Vamos fazer aqui, ó. Ele não pediu o gráfico. Vamos fazer aqui o gráfico, se ele pedisse. X. Vamos colocar o T, para ficar igualzinho lá. Quem está fazendo as vezes do X é o T. E vamos colocar aqui o valor em função do tempo, como a gente pôs lá. Quando ele comprou, o tempo era 0. Lembra que no tempo 0 ele varia 1.800? Ó, tá aqui. Ok? Foi passando um ano, aí ele passou a valer 1.620, 2 anos, 3 anos. Após 3 anos, ele está valendo 1.620, por exemplo, se você quiser, ó, só título de curiosidade aqui. Ó, 3 anos, ele está valendo 1.620. Né? Não, 1.260, né? 1.260. Após 3 anos, deixa eu corrigir aqui, ó. 1.260. Né, que a gente acabou de ver aqui, ó. Ele informou que valia 1.260 e a gente viu que isso foi em 3 anos. 1.260, tá? O 1.620 foi após um ano, né? Ó, lembra? Após um ano, ó. Após um ano é que ele valia lá em cima. 1.620. Ok? Então, ó, se eu coloco aqui, após um ano, meu, não está sem escala, né? Está sem proporção. Tá aí, ó, ele passa nesses pontos aí, ó. Esse é o gráfico, né? Claro que se eu dividir 1.800 por 180, vai me dar 10, que é exatamente onde ela toca aqui, ó. Depois de 10 anos não vale nada. O valor fica sendo 0 e o tempo 10, né? É a raiz da função. Se eu fizer v de t igual a 0, o que vai acontecer lá? Ó, vai ficar 0 igual a 1.800 menos 180t. Esse 180 vem positivo, e aí o 1.800 fica lá. Eu passo ele dividindo e acho o quê? 18 por 18 dá 1, e aqui era 1.800, fica 10. Esse 10 aqui, ó. Quando o meu horizontal vale 10, é porque o meu vertical vale 0. Esse ponto. Essa é a raiz da função. Bem simples, né? A tabela relaciona a distância percorrida por uma tartaruga em função do tempo. Qual a lei de formação da função? Qual a velocidade média da tartaruga? E nesse ritmo, após 2 minutos, ela vai percorrer que distância? Faça um gráfico da função. Bom, vamos pegar os pares de ponto aí. Nós temos a distância e o tempo, né? Então vamos colocar assim os pares, ó. Quando é 0, né? 0 vai no 0. Vou chamar isso aqui de A. Esse é o meu ponto A. Olha só. Meu ponto B, quando é 10, vai no 1. 10 vai no 1. Depois, assim por diante, ó. 30 vai no 3. Depois, 50 vai no 5. E assim por diante. Bom, quando eu faço a minha lei de formação, y igual a x mais b, esse a, que é o coeficiente angular, ele mede a variação do y sobre a variação do x. Ou seja, é como se na função eu estivesse calculando, observe, tem aqui uma função, é como se na função eu estivesse calculando, ó, a tangente desse ângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo e eu sei que a tangente desse ângulo é sempre o cateto oposto, ó, que é a variação desse y menos esse y, eu chamo a variação com esse deltinha, delta y, sobre a variação do x, esse x daqui menos esse x daqui. A variação a gente representa sempre com delta. Né? Então aqui eu posso pegar qualquer desses valores, né, e fazer a variação. Ok? Se eu faço, por exemplo, aqui, ó, a minha variação usando B e o C, ó, eu vou ter em cima 3 menos 1, ó, 3 menos 1. Percebe? O y variou daqui para cá. Ou eu poderia, né, continuar fazendo essa mesma toada de outras formas aí. Por exemplo, 5 menos 3 na outra. E o x embaixo? O x variou de 30 para 10, ou de 10 para 30. Então, 30 menos 10. Isso vai me dar quanto? 2. E aqui embaixo, 30 menos 10, 20. Simplificando, 1 décimo.
né. Então eu já sei que aquele A, olha lá, ó, esse cara aqui é 1/10, ó, 1/10 de x. Meu y vale isso aí, ó, 1/10 de x, ok? Então sempre, ó, eu posso calcular o meu coeficiente angular fazendo a variação do y sobre a variação do x. Isso chama-se taxa de variação. Está me dizendo quanto que a função está crescente, porque como ele é positivo, está crescendo, né? Lembra, o A positivo está crescendo? Está crescendo a taxa de 1,1, né? 1 décimo, vamos dizer assim, 0,1, ok? Tá 0,1 metro a cada segundo. Isso aí, na verdade, é a velocidade, ó. Isso aqui é a própria velocidade. Isso é a velocidade, ok? Ele está crescendo a uma velocidade de 1/10, 0,1 metros por segundo. Aí, ó. Já achamos a velocidade. No cálculo, a gente chama isso aí de derivada da função. Tá? A taxa de variação é a derivada da função. Ela mede, né? A derivada mede a taxa de variação. A reta tangente em qualquer ponto aí, né? Como é que eu acho esse B, professor? Ora, podemos pegar um ponto qualquer. Vamos pegar esse ponto B aqui, ó, e substituir. Aí eu vou ficar com o quê? No lugar do amarelinho, o x, eu vou colocar, ó, 10. E no lugar do verdinho, y, ó, eu vou pôr 1. E vamos ver o que acontece. Eu vou ficar com 1 igual a 1/10 vezes x. Quem é o x? 10. Mais b. É claro que vai dar zero, né? Porque eu já sabia aqui, ó, que quando ela corta o eixo, a origem, né? Então vai ficar 1, esse 10 corta, fica 1 mais b, né? Então 1 menos 1, posso subtraí-lo dos dois lados, ou passar ele para cá com o sinal trocado, ou se você preferir, 1 menos 1 vale b. Ou seja, o b vale zero. Então minha função, na verdade, ficou sendo quem? Olha aqui, ó. Minha função ficou sendo. Vamos colocar o espaço em função do tempo, né? Distância em função do tempo, se preferir. O espaço em função do tempo. Podia ser f de x também. Quem está fazendo as vezes do x aqui, ó, é a mesma função, né? Eu tenho o meu a, que vale 0,1 ou 1/10, vezes x. Quem está fazendo as vezes do x é o t. E o meu b, lembra que o b vale zero? Ela passa na origem, né? Esse primeiro ponto está dizendo isso. Não precisa pôr mais zero. Essa é a lei de formação. Aí ele pergunta assim, na letra C, nesse ritmo, após 2 minutos, ela vai percorrer que distância? Ora, o S de 2, eu substituo o tempo por 2, né? Na letra C. E aí eu vou ficar com 0,1 vezes 2. Isso dá 0,2. Né? Nesse ritmo, após... Ah, mas aí que tá, olha a pegadinha, ó, isso é maldade. 2 minutos não serve para mim, né? Porque o meu tempo tem o quê aqui, ó, em segundos. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, tem que ficar muito atento nessas pegadinhas. É isso que a gente fez mesmo, só que não é para 2 minutos, tem que ser segundos. Isso aqui está em segundos, ó, tá em metros e está em segundos. Só transformar, né? 2 vezes 60, cada minuto tem 60 segundos. Se eu tenho 2, é 60 mais 60. 2 vezes 60, 120 segundos. Ah, agora sim. Então o meu S não vai ser S de 2, que era 2 minutos, é S de 120 segundos. Minha função está em segundos. Então 0,1 vezes 120, tá? Eu estou substituindo aqui, ó, por 120, ok? Lembra que a minha função tem isso aqui, ó? Estou substituindo o valor dele. Pronto. Isso aqui vai ficar 0,12, a vírgula anda uma casa, 1 vezes 12, né? 12 metros. Pronto. Em 2 minutos, ou 120 segundos, ela anda 12 metros. Letra C. D, faça um gráfico. Tranquilo. Eu tenho aqui o tempo, eu tenho aqui o espaço em função do tempo. Esse primeiro ponto aqui, deixa eu apagar, que eu já risquei muito aqui, né? Esse primeiro ponto está me dizendo que ela sai da origem. Então ela faz isso aqui, ó. O fato de 0,1 ser positivo está dizendo que ela é crescente. Por isso que eu não vou para o outro lado, eu vou para esse lado. E aí acabou. Eu posso pôr, por exemplo, esse tempo dele aqui, ó, 120. Quando for 120, ó, eu vou tocar onde aqui? Acabei de calcular, né? Vou tocar em 12 metros. E podia pegar os outros pontos também, ó. Quando eu pegar 10, eu vou aonde? No 1. Ó, 10 vai no 1 e assim por diante, ó. 30 vai no 3, 30 vai no 3, olha lá, ó. Tá? E podia pegar o outro também, ó. 50 vai lá no... Claro que eu não tô seguindo a escala, né? Proporção. 50 vai no 5. Tá aqui, ó. Todos esses pontos fazem parte dessa reta, ó. Os pontos que ele deu na questão. Então com isso a gente matou, né? Ainda fez o gráfico de lambuja. Considere as funções f, g e h definidas por f de x igual a x menos 2, g de x menos x mais 2 e h de x valendo 2, desenhadas em um único sistema de coordenadas cartesianas. A área da região compreendida entre os gráficos é... Olha que interessante, ele deu 3 funções para você fazer o gráfico no mesmo plano cartesiano. E aí a área que elas vão formar, ele quer saber quanto mede. Fácil, né? Eu já sei fazer gráfico, então eu vou pegar a f de x, ó. F de x, ela vale x menos 2.
Eu já sei o que aqui? Eu já sei que ela corta, quando o x é 0, ela corta o y aonde? No menos 2. Lembra? Ó, esse cara diz aonde a gente corta o eixo y, o meu coeficiente angular. E aí eu calculo a raiz para saber onde ela corta o eixo x. Quando o meu f de x vale 0, eu vou ficar com 0 igual a x menos 2. Esse 2 passa positivo. Então isso aqui está me dizendo que quando x é 2, o y é 0. Né? O y valendo 0, o x vale 2. Tem os dois pontos onde corta um e corta o outro, acabou. Vamos fazer a mesma coisa para g. Eu tenho aí que a minha g de x vale menos x mais 2, menos x mais 2. Ó, de cara, ele está me dizendo o quê? Quando x é 0, menos 0 mais 2, ó, vai me dar 2. Isso aqui é o meu coeficiente linear, lembra? Onde corta o eixo vertical. E eu vou calcular a raiz. Calcular a raiz é onde ela corta o eixo horizontal. Nesse caso, o vertical fica sendo 0, e aí eu vou ficar com o quê? 0 igual a menos x mais 2. Esse menos x vem positivo e eu acho 2. E aí eu descobri que ela corta aqui, ó. Quando o x é 2, o y é 0. Ok? E por último, a letra C, a H, né? A letra H de x, que é a mais fácil, ó. Essa não tem nada para fazer, né? Esse cara é o coeficiente linear. Como é que é o gráfico disso aqui? Ele está dizendo que isso aqui é o B, ó. E cadê o x, professor? Não tem. É uma função constante. Vamos fazer o gráfico para ver onde que está essa área que ele pediu, ó. Tá aqui. Horizontalmente, verticalmente eu tenho a minha F, G e H. Tem as três aí, tá? Mas o x é o mesmo para as três, por isso que a gente pode representar no mesmo sistema. Bom, primeiro gráfico, vamos lá, da F. Olha ela aqui, ó. Vou colocar ela de azul aqui, ó. A minha F, ó. Essa é a minha F, né? Eu sei onde ela corta 0 para o x, menos 2 para o y. Então ela está passando aqui, ó. Menos 2, ela passa aqui. Depois ela passa no 2 para o x. Coloquei o contrário, né? Deixa eu corrigir aqui. Coloca esse gráfico mais para cá, inclusive, ó. Que ele ficou muito. Vou centralizar ele aqui na página que fica melhor de ver, ó. X, aqui eu tenho a minha F, a minha G e a minha H. De X, tá? Todas de X. Então vamos lá. A azulzinha está me dizendo que quando o x é 0, o y vale menos 2. Vamos pôr aqui, ó, menos 2 daqui. Então ela passa aqui. E por outro lado, quando o x é 2, o y é 0. 1, 2, ela passa aqui. Então eu vou colocá-la de azul. Ó. Esse é o gráfico dela. Ó. Opa, de azul. Pô, aqui, peraí. De azul daqui. Tá? Esse aqui é o ponto 2. Então de azul eu tenho a minha F. Vamos colocar de magenta aqui, ó. A minha G, ok? A minha G, 0 para o x, 2 para o y, ela passa aqui, ó. 1, 2, ela passa aqui. E 2 para o x, 0 para o y, ela passa aqui também. Então, de magenta, olha aqui, ó. Essa é a minha G, tá? G de x. E a constante, vou colocar ela de verde, ó. Essa constante aqui, a função constante. O y, o vertical dela, vale sempre 2, ó. Sempre 2. Então, esse aqui, ó. Percebeu? Essa é a função constante, ó. Quando o x é 0 lá, o a é 0, né? Porque não vai ter tangente, né? Tangente de 90, tangente é seno sobre cosseno. Aí eu vou ter que dividir por 0, não dá para dividir por 0, tangente de 90 não existe. Então ela fica sempre assim, ó, verticalmente, horizontalmente, né? Ela fica sempre horizontal ao eixo x. Qualquer valor de x é 2, qualquer valor de x igual a 1, ela vale 2, x igual a 2, ela vale 2, x igual a 3, ela vale 2, não muda. Acabou, né, pessoal? Porque a área que ele queria é a área desse triângulo aqui, ó. Porque foi isso que ele perguntou, a área formada pelos gráficos daí, ó. Entre, né, a região entre... Isso é um triângulo, né? A área de triângulo a gente sabe calcular, não sabe? É a base, é um triângulo olhado de ponta cabeça. Esse aqui é a base. A altura dele é essa distância, ó, a altura. E a área de qualquer triângulo é sempre a base vezes a altura sobre 2. Pronto. A base dele está medindo quanto? Quanto que vai dar isso aqui, ó? Ah, professor. Bom, eu digo que vai dar 4, né? Você acredita? Professor, eu só acredito vendo. Então vamos lá. Ó. Como é que eu acho esse ponto aqui? Tá fácil. É onde a F onde a F e a H se encontram, né? Esse ponto aqui é onde a F e a H se encontram. Então, vou fazer aqui, ó. Quando eu faço H de x igual a F de x, olha o que vai acontecer, ó. H de x é 2 e a F de x é x menos 2. Aquele menos vem positivo, o menos 2, né? Então, o meu x vale quanto? Tá aí, ó. De fato, esse ponto aqui é 4. Ok? Por aqui eu descobri que o x ali, vou colocar até de amarelo aqui, pode ir azul mesmo. Esse cara aqui veio daqui, ó. Então vamos lá, a base vai do 0 até o 4. A altura vai do 0 até o 2. Pronto. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4 unidades de área.
Se tiver centímetro, é centímetro quadrado, se tiver metro, é metro quadrado e assim por diante. Belíssima questão, né? O gabarito fica sendo a alternativa, acho que comiu aqui, né, na hora de formatar, fica sendo a letra A. O gráfico mostra o custo C em milhares de reais de produto de X litros de certa substância dado por uma função afim. X é positivo. O que o ponto, ou nulo, né, maior ou igual. O que o ponto de coordenadas 0,4 aqui comeu, né, é 0,4, tá? Ah, não, 4 tá aqui embaixo, 0,4. O que que esse ponto aqui de coordenadas, ó, 0,4, é esse ponto aqui, o que que ele significa? É isso que ele quer que você diga. Fácil, né? Ele está me dizendo o seguinte, ó, isso aqui, horizontalmente, são os litros, então inicialmente, significa que inicialmente, né, eu não tinha, eu tinha 0 litros, em litros, né, 0 litros e 4 milhares de reais, então 4 mil reais. É o valor inicial que eu tinha, né, meu custo inicial. Então ele representa o meu custo inicial, ok? Sem fabricar nada lá, eu vou ter um custo para armazenar o material e tal. Esse custo inicial vale 4 mil. Letra B. Qual é o custo de produção de 1 litro, 1 litro. Bom, vamos achar a função, tem que achar a função, né? Ó, 1 vai ser aqui assim, quanto que vai bater lá em cima? É isso que ele quer saber. Bom, para achar a função tá fácil, eu tenho 2 pontos, eu vou chamar esse de A e vou chamar esse aqui de B. Então vamos lá, aquele que a gente já fez, ó, quando tem o gráfico para achar a função, 0,4 e o B. O B vai ser horizontalmente 8, verticalmente 5,2. E a gente vai substituir na nossa função. Se é uma reta, é ax mais b. Então, sempre a mesma história, ó. Substituir aqui o meu x por esse verdinho, tá? Os dois casos, quando é 0 e quando é 8. E depois o meu y por esse amarelinho, nos dois casos, tá? Só colocar um ponto e vírgula para diferenciar aqui, senão a gente vai achar que isso aqui é 8,5. Pronto. Então aqui eu vou ter o quê? 4 no lugar do y igual a vezes 0 mais b. Quando eu cortar isso aqui, vai ficar o quê? O b valendo 4. 4 igual a b ou b igual a 4. Agora eu vou para cá, ó. Fiz aqui, vou fazer aqui, ó. Troca lá o y por 5,2 igual a, que eu a vezes o x, né, que nesse caso é 8, mais b que eu já achei, que é 4. Tá? Então eu fiz isso aqui, ó. Substituir aqui, ó, por 8. E substituir aqui, ó, por 5,2. E vou substituir esse 4, ó, foi o B, que eu acabei de achar, ó, o B não é 4. Então isso vai me dar 5,2 igual a 8A mais 4. Aquele 4 vem em positivo, então 5,2 menos, vem negativo, 8A. Esse 5,2 é 520, né? Na verdade, se eu multiplicar por 1000, porque está em milhares, ó. Podia pôr 520, mas vamos deixar assim. 5,2 menos 4 dá 0, dá 5 menos 4 dá 1,2. O 8 pode passar dividindo. Ora, isso é 12 décimos dividido por 8 sobre 1. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então aqui o que eu tenho? 12 por 2, por 4, dá 3. 8 por 4 dá 2. Então eu vou ter 3 vinteavos, né? Esse é o valor do A. 3 vinteavos. Então a minha função, na verdade, quem é? 3 vinteavos de x mais b, que é 4. Essa é a minha lei de formação. Então ele quer saber o custo de 7 mil reais corresponde à produção de quanto? Bom, ele quer então o seguinte, ó. Ele está querendo que, vamos pôr de verde, azul já foi, amarelo já foi. Vamos pôr de laranja, ó. Ele está querendo saber isso aqui, ó. Quando eu tiver um custo, isso é o custo, né? Olha lá, na horizontal, ó, o custo, na vertical, né? O custo. Isso aqui é como se eu escrevesse assim, ó, o custo em função de x é igual à mesma situação, tá? Só perfumaria. Ó, esse custo é esse cara aqui, ó, né? Tá indicando lá no gráfico. Na horizontal é o x, ou em litros. Bom, vou substituir, né? Isso aqui por 7 mil e 7 mil. Bom, eu tenho só que tomar cuidado pelo seguinte. Quando eu fiz tudo isso aqui, eu fiz de forma unitária, mas aqui tem milhares, né? Se está em milhares, ó, eu vou multiplicar por 1000 para facilitar logo a minha vida. Então aqui vai ficar, ó, 1000 vezes 3 vinteavos, dando o valor do A, tá? Para aí a gente resolve o problema do milhar lá, porque ele já está dando aqui em milhar, ó. Né? Se ele desse só 7, mas ele está dando em milhar. Se ele desse 7 milhar, eu colocava 7, mas ele está dando 7 mil. Então aqui eu corto, só um, né? 100 dividido por 2, 50 vezes 3, 150. Pronto, o A vale 150. Posso até melhorar aqui, se for em milhares. Aqui, ó, unitário, colocar aqui, ó, unitária, de forma unitária. E aqui, ó, 150A mais
4, né? Nesse caso, 4.000, né? Aqui de forma, aqui forma normal, né? Forma normal. Ok? Eu multipliquei por 1.000, na verdade, os dois lados, né? Para sair da forma unitária e chegar na forma de milhar, como está lá. Esse 4 vezes 1.000 dá 4.000. 3/20 vezes 1.000 dá 150. Pronto, só preciso resolver isso. Ó. 7.000, esse 4.000 vem negativo, e do outro lado eu estou com 150A. Isso dá 3.000 dividido por 150. Isso vai me dar o valor do A. Eu coloquei A mesmo, mas na verdade, ó, X, né? Corrigir aqui. Força do hábito. X, X, X e X. Pronto. Corta, corta. 30 dividido por 15 dá 2, continha 0, 20. Pronto. Você produziu 20 unidades. Nesse caso aqui é litros, 20 litros. Pronto. Então produziu-se 20 litros dessa substância para que o custo tenha sido de 7.000 reais. Ok? Simples, né? Penúltima aí, né? Analise o gráfico da posição S de um ponto material. Essa posição é dada em função da medida do intervalo de tempo t. Determine a medida de velocidade desse ponto material. Acho que aqui é a resposta, né? V igual a 10. Medida de velocidade desse ponto material. Bom, tá. Ó, a gente só precisa fazer o seguinte. A minha função é uma reta. Se é uma reta, ela é assim, ó. S de t ou f de x igual a vezes x, mas nesse caso é o t mais b. Lembra que o a é a minha velocidade, a taxa de variação. Como que está crescendo isso daí, ó? Então eu só preciso fazer o quê, ó? Pega esse triângulo aqui, lembra a tangente desse ângulo? Ó, é ΔY sobre ΔX, ok? Ou seja, é o espaço dividido pelo tempo, sacou? Isso aqui vai ser o meu ΔS, que é a variação do espaço, que está fazendo as vezes do Y. Isso aqui vai ser meu ΔT, que é a variação do tempo, que quem está fazendo as vezes do X é o T. Então o meu A é a variação do espaço pela variação do tempo, olha que tranquilo. Posso pegar aí, por exemplo, aqui, ó, para esse valor aí, ó, vamos pegar esse ponto aqui, 40 menos 20, né? 40 menos 20. Por quê, professor? Porque, ó, esse pedaço aqui, quanto que mede? Tudo do 0 até 40 é 40, do 0 até 20 é 20. 40 menos 20 vai me dar esse pedaço aí. E embaixo, o mesmo correspondente, ó, de 3 até 1, né? 3 menos 1, isso dá 2. Então é 10 a velocidade, né? Isso daqui, ó, vai ser a minha velocidade, que é o espaço dividido pelo tempo. Então minha velocidade é de 10 em metros e em segundos, né? Metros por segundo. Pronto, olha que fácil. Letra A. Letra B. A lei da função do movimento desse ponto material. Tá aí, a lei é essa aqui, ó. Eu só preciso achar esse valor de A e de B. Posso pegar um ponto qualquer? Vamos pegar esse ponto A aqui, ó. O ponto A tem coordenadas horizontalmente é 1 e verticalmente o 1 vai aonde? No 20. E substitui lá, ó. Como? Olha aqui, ó, x no lugar, aliás, é t, né? Tanto faz. E aqui no lugar do y ou s de t eu vou pôr 20. Então eu vou ficar com 20 igual ao a, que eu já sei quem é, ó, 10, vezes o t. Quem é o meu t? Verdinho, 1, mais b. Ok? O b é 10 aqui, né? Nem precisa, né? Nem precisava ter feito essa conta. Ó. Vou achar o b igual a 10. O 10 passa negativo, 20 menos 10, 10. O b é 10. Mas eu nem precisava, né? Podia fazer, mas olha aqui, ó, esse cara já me disse quem é o b. Então eu estou aqui com a função s de t igual ao a que eu acabei de achar, vezes o tempo, mais o b, que eu já sei que é 10. Ó. Sempre, né? Onde a função corta o eixo horizontal, o eixo vertical, se eu pego aqui a borracha que não está pegando, agora ela pegou. É onde o coeficiente linear aqui, ó. Esse cara é o b, coeficiente linear, né? Minha cara ficou na frente aí, mas aí, ó, é o b. Bom, letra C. A posição dele após 3, acabou. Ele quer saber o S de 3, ó. Substitui por 3, 10 vezes 3 mais 10. Olha que fácil. Ele está dizendo assim, quando T for 3, olha lá, ó, T for 3, quanto que vale o S? Eu vou calcular que distância ele percorreu, ó. Isso é 30 mais 10, que dá 40 metros. Fácil demais, hein? Então veja aqui, cabe um comentário. Na verdade, quando você faz um gráfico do espaço em função do tempo, na física, você está usando uma função afim, né? Isso é do MUV, né? Movimento uniformemente variado. É do MRUV, né? Na verdade, o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Na verdade, a velocidade constante e aceleração nula, não é isso? Bom, mas aí é questão da física lá.
Um entregador cobra R$ 30 por dia de trabalho, mais R$ 2,50 por entrega. Então vamos lá. Ele cobra R$ 2,50. Não, 30 mais 2,50. Tá. R$ 30 para fazer uma entrega, mais 2,50 por cada quilômetro, né? Não, por entrega. Então, vezes as entregas. Vamos chamar as entregas de E. Ok? Então, eu posso dizer assim, ó, o que ele cobra em função das entregas é 30 mais 2,5E. Ó, função afim, né? Letra A, escreva a lei de formação, tá aí. Percebeu? Ele cobra R$ 30 mais 2,50 por cada entrega. Se fizer uma entrega, 2,50. Duas, 2,50 vezes 2, R$ 5. Três, 2,50 vezes 3, 7,50 e assim por diante. Mas em todo caso, ele tem que sempre pagar 30 a mais, que é o valor fixo. Letra B, quantos reais ganhará esse entregador se um dia ele realizar 50 entregas? Pronto. Na letra B, se ele realizar 50 entregas, olha o que eu vou fazer ali, ó. O que ele vai cobrar em função de 50 é 30 mais 2,5 vezes 50. Só estou substituindo quem? O meu E, ó, por 50. Né? Tô pondo aqui no lugar dele 50, ó, só isso. Isso vai dar quanto? Ora, isso vai me dar 30 mais o dobro de 75, né? O dobro de 5, não, dá 100. E 100 vezes meio dá 25. 150 vezes meio dá 25. Então dá 125. Ok? Com 30 dá 155. É isso que ele cobra aí, ó. Tá? Para realizar 50 entregas. Parecia que ele era careiro, né? Mas não é tão careiro, porque ele realizou 50 entregas e ganhou só 155. Ó. Ele ganhou os 30 inicial, mais esses 125 pelas entregas. Letra C, totalizando, né? 155. Letra C, em um dia em que ele ganhou 142,50, agora ele está te dando isso aqui, ó. Ele cobrou ou ganhou, né? 142,50. Quando isso aconteceu, ele quer saber o seguinte: quantas entregas ele fez para ganhar isso? Fácil, só vou substituir, né? Esse C de E, ó, aqui. Né? No lugar desse C de E, eu vou pôr 142. Então, eu vou ficar com 142,50 igual. O resto eu repito lá, ó. 30 mais 2,5E. Ora, esse mais 30 pode vir menos. Né? Então, eu fico com 2,5E. 42 menos 30 dá 12, né? Então, vai dar 102,5. É isso? 140 perde 30, fica 110. Fazer a conta, né? Em vez de fazer errado. Ó. Queria adivinhar, né? Isso menos 30. Isso vai ficar 50, 2 menos nada, 4 menos 3, dá 12, então, na verdade, né? E 1. 112,50. Agora pode usar a calculadora, né? No Enem. E isso tem que ser, o 2,5 passa dividindo, tem que ser o total de entregas. Eu tenho que fazer essa conta, né? E isso dividido por 2,5. Eu vou tirar esse zero que ele não me interessa, né? Ele está só de enfeite. Anda uma casa para lá e anda uma casa para lá. Então fica assim, isso aqui. Quantas vezes ele cabe aqui? 4 dá 100, sobra 12. 5. Então, para ele ter ganho 142,50 é porque ele fez 45 entregas. Ok? 45 entregas. Exercício 12. Uma empresa vende 2 planos de telefonia de celular. Plano A. Vamos lá. No plano A, ela oferece uma mensalidade de R$ 20 mais 25 por minuto. Então vamos colocar assim, ó. O preço do plano A, em função do tempo, vamos chamar o tempo de X. Podia chamar de T, não tem problema. É R$ 20 mais 0,25x. E tem o plano B. Ora, o plano B eu vou chamar de PB, ok? Meu PB de X também. Só que o plano B é a mensalidade, vale 52 mais 10 centavos, né, de ligação. Muito bem. Para cada um dos planos, escreva a lei de formação. Já fizemos, né? Depois ele diz o seguinte: se um cliente utilizar no mês o telefone durante 356 minutos, então ele está dizendo o seguinte: ó, se o X for 356, quanto que vale os valores a serem pagos em cada plano? Ora, é muito fácil, porque tudo que eu vou fazer é substituir o X, ó, em cada uma dessas expressões por esse valor. Na primeira, o que que eu vou ficar? Na primeira, eu vou ficar com 20 mais 0,25 vezes 356. Né? 0,25 é 1 quarto, né? Então é 20 mais 1 quarto, que é 25 sobre 100, simplificando é 1 quarto, vezes 356. Então isso aqui vai me dar 20 mais. Vamos colocar o resultado aqui. Deixa eu colocar aqui, ó.
gente não perder muito espaço. 20 mais 356. 35 dividido por 4 dá 8 vezes 4, 32. Então dá 8 vezes 4, 32, sobra 3. 36 por 4 dá 9, então dá 89. Então eu vou ficar com 20 mais 89, que é 109. Pronto. Tá? Você fazendo essa continha aí, ó. Acabei de achar o plano A. Esse é o valor que o plano A cobra para poder usar 356 minutos. O plano B, mesma coisa, só que agora vou ter o quê? 0,1 ou 0,10 vezes 356. Ora, se eu multiplicar por 0,10 vai dar 35,6, né? Então 35,6 mais 20 dá 55,6. Pronto, olha aí, esse é o valor que ela cobra no plano B. São mais barato, né? São mais barato. R$ 52. Ah, eu coloquei 20 aqui, né? Ó. É R$ 52. Lembra o plano B? Olha lá, ó. É R$ 52 mais um centavo. Então aqui vamos só corrigir essa continha. 35 mais 50, 35. Opa, 35,6 somado com 52. Isso vai dar 6, 7, 8, 87,60. Esse é o valor que vale mais a pena aí, nesse caso, utilizar o plano B, né? Mais barato ali. Bom, vamos usar essa borracha aqui. Não tá querendo apagar ali. Vamos para aqui, ó. Pronto. Aí ele diz o seguinte: calculamos, né, os dois valores, plano A, plano B, e ele diz o seguinte: em relação ao valor da fatura, a partir de quantos minutos a ligação do B é mais vantajosa do que a do A? Você percebe que usei 356 minutos, é mais vantajoso usar o B do que o A para esse valor? Ah, mas vai ser sempre assim? Não. Vai ter um momento que ele é mais vantajoso usar o A e um momento que é mais vantajoso usar o B. Que momento é esse? Então vamos só fazer o que ele quis, ó. Ele quer que o B seja mais vantajoso. Então eu tenho que ter o quê? Que o plano B precisa ser menor que o plano A. Você concorda? Porque para ele ser mais vantajoso, significa que o preço que ele vai cobrar é menor do que o preço que o A vai cobrar. Percebeu a lógica? Então eu vou fazer o quê? Ora, o meu PB quem é? 52 mais 0,10 ou 0,1 x. Tem que ser menor que 20 mais 0,25 x. Bom, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Esse mais 20 pode vir para cá menos 20. E aí fica 0,25x. E esse mais 0,10 pode ir para lá menos 0,10. Uma coisa subtraída dos dois lados, né? Esse aqui vai ficar o quê? 32? Não. Não. 2 menos 0, 2, 5 é 32. E do lado de lá, 25 menos 10 é 15, né? 0,15x. Posso dividir os dois lados ou passá-lo dividindo. E aí eu acabei de achar o x. Só tenho que fazer essa continha. 32 dividido por 0,15. Bom, ando duas casas para lá e acrescento dois zeros, né? Duas vezes dá 30, sobra 2. Uma vez sobra 5. Aí eu vou ter de novo o quê? Vamos fazer essa conta devagar. 2 vezes aqui vai dar 2 vezes 30, vai sobrar 2, certo? Desço 0. 1 vezes 15 sobra 5. Certo, desço 0. 50 por 15 dá 3, né? Que dá 45. E sobra 5. Agora ficou uma dízima, né? Coloca um 0 e uma vírgula, 3, 3, 3, vai virar uma dízima. Então, na verdade, eu posso colocar assim, 213,3 ou aproximadamente 213, se preferir, né? Eu arredondo minutos. O que significa isso? A partir dessa quantidade, 213 minutos, sempre é melhor você usar a B, tá? Abaixo disso, é melhor usar A. Exatamente isso. Aí tanto faz usar A ou B. Se você substituir o X ali por 213,333, dá o mesmo valor em cima e embaixo. Isso que significa. Então, para usar o plano B é mais vantajoso a partir de 213 minutos. Sempre vai ser. Tanto que no nosso lá era 356, foi mais vantajoso. Isso acontece porque, olha só, os gráficos das funções vão se cruzar assim, ó. Então, quando chegar aqui em 213, ó, é mais vantajoso, a partir daqui, é mais vantajoso usar o B, ó. E lá, porque o A lá, qualquer valor que eu usar aqui na frente, o A fica mais caro, ó. Percebeu? É isso que significa. E abaixo? Abaixo é melhor usar o A, ó. Abaixo de 2,3 os valores dão menor, né? E a última, Ana e Bia planejam viajar durante as férias e pretendem alugar um carro. O aluguel cobrado é um valor fixo de 25 mais 85 por dia. Então, o valor cobrado, vamos colocar aqui em função dos dias, é um valor fixo de 25 mais 85 por cada dia. Tá aí.
Isso é a letra A, né? A lei de formação. R$ 25 mais 85 por dia. B. Qual o valor a ser pago se alugar por 5 dias? Ora, ele está querendo o seguinte: se o D for 5, quanto que vai dar isso aí? O valor para 5 dias será 25 mais 85 vezes 5. Isso vai me dar 25 mais 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. Isso vai me dar R$ 450. É o preço cobrado aí por 5 dias de uso. Ok? A letra C. E se elas tiverem pago R$ 365, significa que elas usou quantos dias? Ora, se for 365, eu substituo. Eu vou lá na minha função e substituo esse valor. Então, eu vou ficar com 25 mais 85 dias igual a 365. Isso vai ficar 85 dias igual a 365 menos 25. Então, aqui eu tenho 5 menos 5, nada. 6 menos 2, 4. 340 dividido por 85, né? Muito bem. Vamos fazer essa conta. 8 vezes 4, 32, né? Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32. E 2, 34. Tuxê. 4 dias. Se elas pagaram isso, R$ 365, é porque elas utilizaram 4 dias. Simples assim.